Revolução Inglesa, professor Fred Costa. As revoluções políticas que aconteceram na Inglaterra durante os séculos XVI e XVII possibilitaram principalmente o seu pioneirismo na Revolução Industrial. E é disso que vamos tratar agora, sobre a centralização monárquica, buscando aí uma estabilidade, e depois o seu desenvolvimento para o capitalismo. Agora, tudo começa através de monarcas absolutistas como Henrique VIII e Elizabeth I. Henrique VIII foi aquele rei que rompeu com a Igreja Católica, fundando a Igreja Anglicana. Ele fazia parte da dinastia Tudor, cujos monarcas governavam a Inglaterra desde o século XV. Após se tornar chefe supremo da Igreja lá na Inglaterra, Henrique VIII confiscou as terras e os bens da Igreja Católica. As terras foram doadas ou vendidas, resultando no aumento de recurso financeiro para a coroa e, ao mesmo tempo, quantidade de terras disponíveis para a agricultura. Já no governo de sua filha, Elizabeth I, os ingleses conquistaram importantes colônias ultramarinas na América e na África, naquele período conhecido como mercantilismo, onde visava principalmente o acúmulo de metais preciosos. Já o sucessor de Elizabeth I foi Jaime I, que depois foi sucedido pelo seu filho Carlos I. Porém, Carlos I ele arrumou uma grande encrenca, podemos assim dizer, conflito com o parlamento. Sem autorização do parlamento, iniciou cobranças de impostos e uma série de perseguições a católicos e calvinistas, com o intuito de fortalecer a Igreja Anglicana, do qual o rei Carlos I era o seu chefe supremo. Essa política mostrou-se desastrosa. O parlamento posicionou-se contra o governo do rei Carlos I e a intolerância religiosa desagradou principalmente os burgueses e a camada mais baixa da sociedade. Então iniciava o conflito entre Carlos I e o parlamento. Nesse conflito, dividiu-se lá na Inglaterra entre realistas, que eram os cavaleiros que apoiavam o rei Carlos I, principalmente grandes proprietários de terras e altos membros da Igreja Anglicana, e do outro lado os parlamentares, que comandou a Inglaterra contra o rei, dividido nas facções: puritanos, que era pequena nobreza, burgueses, camponeses e muitos favoráveis a uma forma republicana de governo, também conhecidos como cabeças redondas, e os presbiterianos, que eram membros da aristocracia e da grande burguesia mercantil, adeptos de uma monarquia constitucional. Nesse conflito entre realistas e parlamentaristas, Carlos I e os membros dos parlamentares, quem consagrou-se vencedor foram os parlamentares, e o rei Carlos I foi condenado à morte, tendo aí sua cabeça decapitada. E um dos líderes dos parlamentares que se tornou o futuro governante da Inglaterra foi Oliver Cromwell, quem liderou o exército dos parlamentares. Membro da pequena nobreza, Cromwell, após vencer o rei Carlos I, apesar de ter julgado ele à morte, proclamou uma república na Inglaterra, assumindo assim o seu governo em 1649. Durante seu governo, a economia inglesa melhorou bastante através da aprovação dos atos de navegação, onde as mercadorias negociadas com a Inglaterra só poderiam ser transportadas em navios ingleses ou nos navios de países que haviam produzido as mercadorias. Assim, essas medidas dos atos de navegação fortaleceu e muito a marinha mercante da Inglaterra, fazendo com que esse país se tornasse a maior potência naval do mundo à época. Cromwell dissolveu o parlamento e estabeleceu uma ditadura hereditária, assumindo assim o título de Lorde Protetor da Inglaterra. Com a morte de Cromwell, quem assumiu foi o seu filho Ricardo. Porém, a burguesia ela estava temendo uma nova instabilidade e crise com o governo de seu filho. Então foi buscada uma saída para resolver esse problema. Com a instauração monárquica de Carlos II para substituir Ricardo, assumiu o trono inglês o filho de Carlos I, aquele que tinha sido decapitado
lá na Revolução Puritana. Porém, muitos dos ingleses viu com muita desconfiança o governo de Carlos II, que foi substituído pelo seu irmão Jaime II, que era católico. Só que muitos protestantes viram com muita desconfiança um rei católico assumir o trono na Inglaterra. Então, começaram a conspirar e buscar uma nova forma de mudar o poder na Inglaterra. Daí, convidaram o protestante inglês Guilherme de Orange, que acabou se casando com a filha de Jaime II, Maria de Stuart, e assim aconteceu esse fato conhecido como Revolução Gloriosa, onde houve uma mudança, uma alternância no poder na Inglaterra, sem derramamento de sangue e sem guerra civil. Os burgueses assim conseguiram consolidar o seu poder. E com a Revolução Gloriosa, devemos destacar também que o novo rei Guilherme de Orange, ele se comprometia a respeitar as decisões da Revolução Gloriosa, que era estabelecer uma relação, uma ponte de diálogo com o parlamento, respeitar a Magna Carta, que era a Constituição inglesa, e respeitar a Declaração de Direitos, uma série de leis e artigos em que determinava o que o rei deveria ou não fazer. Entre o que o rei deveria ou não fazer, cabia a ele principalmente respeitar as decisões do parlamento. Então, assim, estava mais do que fortalecido na Inglaterra uma monarquia parlamentar, devendo ao rei obedecer à Constituição do país, ou Magna Carta, como é chamada pelos ingleses. E com essas mudanças, principalmente através da Revolução Gloriosa, aconteceu na Inglaterra uma modernização na agricultura, alguns fatores que vão impulsionar futuramente para o surgimento do capitalismo, onde as terras passaram a ser mais produtivas, possibilitando uma disponibilidade de mais alimentos, produção de mais alimentos, e também outras terras que foram cercadas para as ovelhas servir de pasto. Sendo assim, inicia-se o processo industrial na Inglaterra, futuramente com as primeiras indústrias têxteis, por causa da lã dessas ovelhas. Outras medidas também adotadas na Inglaterra nessa Revolução Gloriosa, que era a grande abundância de carvão, o que propiciou para o surgimento das máquinas, onde várias pessoas começarão a inventar esse maquinário e produzir linha, e aí a Inglaterra veio só mesmo a crescer cada vez mais, progredindo para a sua economia e o capitalismo. Bem, por isso é só. Espero que tenha ajudado e até uma próxima.